Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que pertence a essa igreja. Você que ainda não pertence a essa igreja, seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo aí da sua casa, seja muito bem-vindo, bem-vinda à mensagem da palavra do Senhor. Irmãos, vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho segundo o evangelista João, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 12. Evangelho de João, capítulo 2, do 1 ao 12. Vamos fazer a leitura então obrigado, irmão. De João, capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 12. Diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com isto, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Irmãos, em primeiro lugar, nós estamos estamos passando agora, atravessando no calendário litúrgico cristão, esse é o 2º domingo depois da Epifania de Jesus Cristo. Só para relembrar esse nome diferente, Epifania, tem a ver com a revelação da glória de Deus em Jesus Cristo. A manifestação do Messias que haveria de vir para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. Isso é a Epifania de Cristo. E aqui, nesse texto que nós lemos, nós temos o início dos milagres de Jesus Cristo, do ministério público de Jesus Cristo. E esse é o primeiro milagre que Jesus faz. E é um texto, uma situação cheia de símbolos, cheia de costumes da época lá de Jesus lá em Israel, que nos chama a atenção. E tem um ponto aqui que já de cara eu quero lembrar. Parece que nesse texto dá a impressão que Jesus foi assim meio grosseiro com Maria, a sua mãe, mas nós vamos ver, segura aí, que na verdade não é bem assim não, é um pouco diferente, mas nós vamos chegar lá. Então,
primeira situação aqui é que, muito provavelmente, o texto não fala isso, mas pelas dicas que o texto dá, muito provavelmente aquele casal ali, aqueles noivos, tinha algum grau de parentesco, ou a noiva tinha algum grau de parentesco com Maria e Jesus, né, que era da família deles. E primeiro porque era na Galileia, Caná da Galileia, que era a região onde eles viviam, eles eram dali. E segundo que parece que Maria tem uma intimidade muito grande, que ao ponto de saber que acabou o vinho, né? Então o contexto ali parece, não é que a Maria fosse bisbilhoteira de ficar olhando lá se acabou as coisas, mas parece que ela estava muito próxima, era uma pessoa muito próxima, ali era uma família. E uma outra coisa interessante da gente observar é que o casamento dos judeus era assim, tinha duas fases. Uma primeira fase, os noivos eram casados, tinham o momento do casamento, porém a noiva ia para a casa dos seus pais e o noivo para a casa dos seus pais também, e depois de um ano é que eles iam para a segunda fase, que tinha a festa, e essa festa normalmente durava uma semana, e aí então os dois iam para o seu lar, para formar a sua família, finalmente. Então, esse era um costume. Então, essa uma semana era de intensa festividade, de alegria. Até hoje, né, quando se tem uma festa de casamento, não se espera que tenha tristeza numa festa de casamento. É um momento animado, é algo para se comemorar. Então, nessa época, as festas eram muito longas, os judeus tinham essas longas festas. Outra coisa interessante é que ali naqueles convidados, parece que deu para perceber que Maria foi convidada, e aí Jesus e os seus discípulos também já foram. Se a gente voltar um pouco antes, nos textos anteriores, Jesus já estava recrutando lá os seus discípulos. Então, ele já estava formando ali a sua equipe, né, dos seus discípulos para levar a mensagem das boas novas de salvação, primeiro naquela região e depois expandindo o reino de Deus. Então, Jesus já estava atuando, já era o início do seu ministério, já tinha iniciado o seu ministério. Por isso, o convite de casamento também foi para ele. Muito provavelmente, ele era um dos parentes. Uma outra coisa também interessante da história e dos costumes é que no casamento, normalmente o vinho que era servido era um vinho que era misturado com água, né? Porque era mais ou menos 1:3, né? 1 de vinho e 3 de água. Então, era mais, desculpa, 1:2, né? 1 de vinho e 2 de água, os 3/3 para poder dar o todo. E eles, ali naquela situação, o pessoal bebia, só que mesmo aquele vinho aguado, os vinhos melhores eram servidos ali no começo da festa. E o vinho, normalmente, era um presente que era dado pelos convidados, não era o próprio noivo que comprava, normalmente eram os convidados. E há aqui também uma especulação de que, como Jesus estava lá no seu ministério, ele acabou não levando esse vinho, esse presente. Por isso, nós vamos ver que daqui a pouco Maria recorreu a ele quando percebeu que tinha acabado o vinho. Ela recorreu, olha, você não trouxe vinho, né, tal. E aí, como é que acabou? Ela ficou preocupada ali naquela situação da vergonha que aquele casal iria passar por não ter mais vinho para a festa. A festa não tinha acabado ainda, e tinha acabado o vinho. Outras curiosidades, algumas coisas importantes, aqui no versículo 6, quando ele fala assim, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações.
e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Nas casas dos judeus era comum, era uma prática já ter um reservatório de água para os judeus se purificarem. Então, em cada casa havia um reservatório desse, uma espécie de um tanque, e normalmente esse tanque era feito de pedra, e que são as chamadas talhas. E esses tanques, eles comportavam, essas metretas aqui, uma medida de volume, elas comportavam entre 30 e 40 litros de água. Então, os judeus iam lá na casa, faziam uma visita, eles iam lá lavar os pés, purificar os pés e as mãos, que é um costume de higiene, mas é um costume também das leis judaicas. Eles tinham que fazer isso, era um costume dos judeus. E eles fazem isso até hoje, né? Esse costume de fazer a lavagem dos pés e das mãos é feito até hoje. E agora a gente, com esse assunto de pandemia, a gente adotou essa prática aí dos judeus de uma forma muito positiva, né? Que isso é positivo. Então, imagine que se naquela situação tinham 6 talhas, não era uma só, mas é porque ali havia uma festa, né? E todo mundo que chegasse ali naquele evento, naquela festa, precisariam passar por esse processo, por esse costume da purificação, lavar as mãos e os pés. Por isso tinha 6 talhas. Então, se a gente fizer uma continha aqui, imaginemos que as talhas fossem de 40 litros, e eram, aliás, sabendo que uma metreta são 40 litros, e cada talha cabiam 3 metretas, isso dá 120 litros em cada talha. Se a gente multiplicar por 6, eu fiz aqui a continha, dá 720 litros. Era bastante, né? 720 litros. E então, ele estava lá naquela festa, aquela situação ali, e acabou o vinho. A vergonha seria terrível, porque a dinâmica da festa era o vinho, ainda que aguado, mas era o vinho. Era o vinho e as comidas. E aí eles comiam lá e bebiam aquele vinho, e era o motivo da grande alegria deles ali. Então, se acabasse o vinho, acabaria a festa. E seria uma enorme vergonha. Uma festa, ao invés de durar uma semana, ao invés de durar 7 dias, ia durar 2 ou 3 dias. E aí, entra então essa situação aqui da Maria, eu vou deixar para depois, daqui a pouco eu volto nela. Mas eu queria na verdade eu não falei isso para vocês, eu devia ter falado no começo, mas eu propus aqui um tema para esse texto, para esse milagre de Jesus, que aqui é o Jesus, o Senhor que tem o poder de transformar. E aí eu vou deixar aqui os pontinhos, né? Jesus, o Senhor que tem o poder de transformar. Transformar o quê? Segure aí que nós vamos falar. Aqui nesse contexto, ele transformou água em vinho, né? Ele transformou água em vinho. Então, no versículo 7, Jesus disse assim para os serventes lá, para aqueles que estavam fazendo o serviço de servir as pessoas, né? Servir com o vinho e com o alimento. Enchei as talhas. E aí, aquele servente podia dizer assim, quê? Encher as talhas? Mas espera aí. Não, a pessoa que está aqui já se higienizou, já fez a purificação. Que história é essa de encher as talhas? Um primeiro ponto importante que eu queria compartilhar com os irmãos é que aqueles serventes, eles reconheceram o senhorio de Cristo e eles imediatamente fizeram aquilo que Jesus havia mandado, aquilo que Jesus determinou. Aí eles foram lá, encheram 720 litros, eram 6 talhas, né? Considerando que tudo seja massa, 720, demorou um pouquinho até, né, para preencher tudo aquilo, não sei se colocaram uma mangueira, não sei, talvez não tivesse uma mangueira naquela época, o fato é que não foi assim uma coisa tão rápida, mas eles preencheram lá 720 litros
de água. Aí ele falou assim, faz o seguinte, agora pega um pouco aqui e leva para o mestre-sala, para aquele que era o organizador da festa. Que hoje a gente tem aí os organizadores de festa, eu nem sei o nome direito, mas não sei, esse pessoal que organiza a entrada, a saída, o que vai servir agora, o que vai servir depois. E aí ele foi lá e provou aquilo, o Senhor Jesus pediu para você provar isso aqui. E ele provou, mas que vinho incrível esse, peraí. Ele ficou assim espantado, ficou surpreso. E ele tinha muita experiência em fazer isso, em coordenar, organizar festas, ele já sabia o costume. Normalmente se dava o que era melhor primeiro para as pessoas ficarem muito contentes, muito felizes, depois que a pessoa já estava meio assim, cheia, já dava aquilo que sobrava para aqueles que eram mais, que queriam provar, ou queriam continuar tomando aquele vinho, davam aquele vinho que era inferior. E ele provou aquele vinho, aquilo é um vinho que ele talvez nunca tivesse tomado algo tão incrível como aquele vinho. E aí ele chamou o noivo, o que aconteceu aqui? Vocês foram dando aqui os presentes, trazendo vinho, e você guardou ali, reservou no canto aquele que era melhor, mas essa não é a prática, normalmente se dá o melhor no começo. E o texto aqui nem fala o que o noivo falou, mas muito provavelmente o noivo falou, não, peraí, mas você está falando do quê? O noivo ficou meio surpreso, ele não sabia o que tinha acontecido exatamente. Não teve nada disso. O fato é que Jesus havia feito uma grande transformação naquele momento, de pegar aquela água e transformar em vinho, mas não foi qualquer vinho. Era um vinho da melhor qualidade, um vinho que era raríssimo, talvez nos dias de hoje, um vinho caríssimo, que aquele noivo, ou aquela família, ou talvez os convidados nem pudessem comprar um vinho tão caro, tão raro daquele jeito. Aí, eu quero também voltar aqui, irmãos, agora no ponto de Maria, no ponto em que Maria falou assim, falou no canto, olha, eles não têm vinho, acabou. E aí ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Ao ler esse texto aqui, dá a impressão que Jesus foi assim grosseiro com Maria, né? Parece assim como se ele nem conhecesse ela. Mas há uma outra tradução, que talvez é mais literal, que diz o seguinte, talvez esse texto pudesse ser traduzido melhor da seguinte forma, o que eu e a senhora tem a ver com isso? Esse é um tema que não é nosso. Esse é um primeiro ponto para esclarecer, porque parece que assim, o que eu tenho a ver com você? Não é a ideia de que eu nem te conheço. E esse outro ponto que ele fala, a mulher, esse tratamento, mulher, era uma forma honrosa, era uma forma respeitosa de se dirigir a uma senhora, a uma mulher, uma forma honrosa, inclusive, de se dirigir a uma mulher. Então, quando ele fala mulher, ele não está falando uma mulher qualquer que eu não sei nem quem é você. Ele quis dizer, senhora, pessoa muito honrosa, muito respeitosamente, eu me dirijo a você, ou me dirijo à senhora, e digo, olha, esse não é um tema para nós. Eu sei que você se preocupa, e não é porque Jesus também não estivesse se importando com a situação. Não é que Jesus não estivesse nem aí com aquele contexto. Mas ele quis dizer que era uma preocupação que a sua mãe não tinha que intervir e nem colocá-lo, e nem tentar dirigir, e nem conduzir para Jesus tomar alguma providência, como se Maria quisesse
mandar na agenda do Senhor Jesus. Essa é uma interpretação que se tem. Porém, a ideia desse contexto é que, quando ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Para a gente entender essa questão de ainda não é chegada a minha hora, é importante a gente entender o significado da água e do vinho. Em primeiro lugar, a água, ela era utilizada para purificação, para limpeza, para lavagem. E o vinho é o símbolo do sangue de Jesus Cristo, que me lavou, que lavou você, que transformou a nossa vida. E Jesus, ao se manifestar que não era chegada a sua hora, era justamente dizer assim, olha, eu estou apenas começando aqui o meu ministério, ainda não chegou o momento em que eu vou derramar o meu sangue pelo meu povo, por aqueles que vão ser remidos por mim. Então, esse símbolo, esse simbolismo que tem aqui nesse texto, tem essas duas ideias. Primeiro, mulher não é uma forma desrespeitosa, muito pelo contrário, é uma forma honrosa de se manifestar. E a tradução de que tenho eu contigo, na verdade, o que eu e você, ou eu e a senhora, temos a ver com esse tema. Aí, muito provavelmente, eles dizem assim, por que você não trouxe o vinho? Aí são especulações, mas há estudiosos, comentaristas que dizem que é muito provavelmente porque Jesus não tinha trazido o vinho, e aí ela sabia que ele era o Senhor e que ele haveria de dar um jeito, ele haveria de trazer uma solução. E uma outra coisa interessante, que Maria se chegou aos serventes e fazia assim, ó, fazei tudo o que ele vos disser. Então, será que aqueles serventes só atenderam o que Jesus mandou, porque Maria falou para eles fazerem tudo o que ele disser? Na verdade, não. Na verdade, essa é a manifestação do reconhecimento de Maria, de que Jesus, apesar de ser seu filho, ele era o Senhor da sua vida, e assim também era o Senhor da vida daqueles serventes e de todos nós. Isso aqui é também uma forma de reconhecimento de Maria, de que Jesus era o Senhor. Então, olha, não está falando com qualquer um, isso aqui é o Senhor que vai mandar. Quem vai dar ordens não sou eu, é o Senhor. Prestem atenção, ele não é qualquer um, ele é o Messias. Ele é o Senhor de quem os profetas falavam. E aí, começou então o ministério de Jesus, transformando aquela água em vinho. E esse simbolismo, irmãos e irmãs, ele tem, eu queria tentar aplicar aqui para as nossas vidas, e lembrar que o Senhor Jesus é o Senhor que pode transformar qualquer coisa, e Ele pode transformar as nossas vidas. Ele já transformou a sua vida, já transformou a minha vida, mas talvez tenha alguma coisa na sua vida que precisa ser transformado. Tem alguma coisa na minha vida que talvez precise ser transformado. E aí, o que tem na sua vida esse ano que o Senhor Jesus pode transformar? Você está disposto, você está disposta a entregar a sua vida, entregar o seu coração? Se você ainda não teve o encontro com Cristo, você que está nos assistindo pela internet, ou eventualmente se você que está aqui ainda não fez uma entrega por completa ao Senhor Jesus, para receber uma transformação da sua vida, esse é o momento, essa é a hora. O Senhor Jesus te chama para a transformação. Não, mas eu já tive o encontro com Cristo, eu já pertenço a Cristo, mas o meu relacionamento no meu casamento não vai bem, minha relação com meus filhos comigo não está bem. O Senhor te chama para receber uma transformação. O Senhor que foi capaz de transformar água em vinho, Ele é capaz de transformar
o contexto da minha vida e o contexto da sua vida em uma situação muito diferente, para muito melhor. Uma situação que você nem esperava, nem espera. O Senhor Jesus, Ele é capaz de transformar situações que parecem desesperadoras em situações incríveis. Eu queria lembrar também nesse texto e queria apresentar a vocês mais uma lição que a gente aprende aqui, que a festa era no seio de uma família, era um lar. E o Senhor Jesus já estava lá naquele lar, mas teve um problema. Às vezes a nossa família é uma família cristã, mas às vezes tem problema. E aí o Senhor Jesus foi a solução para aquele problema. Ele é a solução para os problemas da nossa família. Ele pode transformar as situações do seu lar. Às vezes a gente está com um problema de desemprego, problema de dívidas, problemas de baixa autoestima, problema de depressão, problema de rancor, de raiva, de mágoa, de ódio. Eu não sei qual é o seu problema, mas seja qual for o seu problema, eu quero afirmar, com base no texto da palavra de Deus, o Senhor Jesus é o que transformou água em vinho, é o Senhor Jesus que estava lá naquela família, naquele lar, e que havia um problema, e Ele estando presente, Ele foi a solução, e Ele pode ser a solução, e Ele é a solução para os nossos problemas. Não deixe de levar aos pés de Jesus os problemas. Maria não foi querer dar ordens a Jesus. Maria não foi coordenar a agenda de Jesus, o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. Maria chegou aos pés de Jesus e pediu para que ele intervisse, porque ela sabia que ele era o Deus Filho, o Deus que tem poder para transformar qualquer situação. Então esse mesmo Deus, esse Senhor Jesus que transformou a água em vinho como o primeiro milagre público no seu ministério, é o que pode transformar a sua vida. E pode ser para já. O que você colocou nos seus planos para esse ano, que você pretende mudar? Você quer talvez mudar de emprego? Mudar de casa? Ou quer mudar a sua vida espiritual para uma vida mais vibrante, uma vida espiritual mais produtiva? Um compromisso mais efetivo com Deus? Nos acheguemos aos pés de Jesus, que Ele pode fazer essa transformação. Assim como Ele transformou a água em vinho, Ele também pode transformar e transtornar os nossos problemas em solução. E não é qualquer solução. Assim como Ele transformou aquela água em vinho, não foi em qualquer vinho. Ele também pode transformar, achar uma solução que é incrível para as nossas vidas. Finalmente, aqui no versículo 12, depois que ele fez esse milagre, o texto diz que ele desceu para Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muito tempo. Aqui também é uma evidência de que não havia uma animosidade, nenhum problema de relacionamento de Jesus com Maria. No contrário, talvez eles nem tivessem descido juntos para lá. Jesus já tinha iniciado o seu ministério, ele estava lá com seus discípulos, mas eles desceram juntos. E
No versículo 11 diz que os discípulos creram nele. Os discípulos reconheceram que ele era o Messias. Nos versículos anteriores no capítulo 1, né, na verdade, no capítulo 1, depois que ele foi batizado por João Batista, ele foi recrutando lá os seus discípulos, e esse recrutamento foi sempre de uma forma determinada. Não foi, os discípulos não ficaram assim muito pensativos, muito relutantes, se queriam seguir ao Senhor. Eles tomaram a decisão e foram. Então, eu quero deixar essa reflexão e esse convite a você nesta noite. Se você tem coisas na sua vida que precisam ser transformadas, coloque diante do Senhor Jesus, que Ele pode transformar, que Ele pode mudar qualquer contexto da sua vida, das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor dá transformação, o Senhor que tem o poder de transformar, que Ele transforme a sua vida para melhor, que Ele transforme a sua família para melhor, que o seu lar seja uma bênção, que a sua vida seja uma bênção para a Igreja de Cristo, em nome de Jesus.